Vamos falar sobre um problema da modernidade? A galera que fica ali com a cabeça baixa, mexendo no celular. Quem é que nunca sofreu disso, hein? Pescoço duro. Você tá aqui, ó, o tempo inteiro digitando. Ou você tá no sofá, todo torto, mexendo no celular. O tal do celular parece que é um imã para o nosso corpo, né? Faz parte da nossa vida. Hoje em dia você sai de casa e fala, rapaz, eu não posso ficar sem um celular. Até no banheiro você leva o celular. Qualquer lugar você está levando o celular. Isso pode trazer problemas para a sua visão e pode trazer problemas para o pescoço, para a coluna. Tem que ficar direito, senão sua postura vai se arrebentar com o uso do celular. Daqui a pouco eu vou bater um papo ao vivo com uma médica que já está aqui no estúdio, vai dar dicas importantes para a gente e alertas também, mas antes eu trago a reportagem da Bruna Mello. Veja aí. Tá tudo muito bem, até que, do nada, surge aquela dor chata no pescoço. Não dá nem para entender o motivo. Seria a posição errada durante a noite? Falta de exercício físico? E o pior é que o incômodo não passa. Aí, às vezes, fica muito tensa. É uma dor chata, né? Sim. Dói ombro? Sim. Se eu te falar que às vezes dor no pescoço, no ombro, ou dor de cabeça é porque estava mexendo no celular na posição que o senhor estava? Bem provável. Muitas vezes mexemos no celular nesta posição, que machuca muito a coluna. E esse assunto é tão sério que tem até nome. Síndrome do pescoço de texto. Já ouvi falar. Eu sou corcunda geneticamente e realmente esse daí é meu ponto fraco. A postura errada pode fazer com que a cabeça exerça um peso de até 36 quilos sobre a coluna. É muita coisa. Especialistas no assunto alertam que esse tipo de problema é mais comum do que parece. A maior causa de afastamento laboral, de trabalho, são dores na coluna. E como a coluna, nós somos divididas em 3 partes, que é a lombar, dorsal e cervical, a cervical é uma causa muito recorrente hoje em dia. E a gente sabe que a causa mais comum é o uso excessivo de eletrônico, seja ele celular, tablet, computador, e pela má postura. A pessoa vai descansando, vai dobrando o pescoço e vai fazendo uma contratura cervical e prejudicando. Enquanto ela prejudica temporariamente, a gente vai tendo soluções. O problema é quando ela prejudica permanentemente e causa outros desgastes nos outros membros, por exemplo, no pescoço, nos membros superiores, braços, que vão acontecendo formigamentos, falta de força. E, infelizmente, o uso excessivo da tecnologia já está causando problema e dores até entre crianças. Isso é um problema mundial que a gente fala, né? O uso excessivo de eletrônico para as crianças, porque existe um uso indiscriminado. A criança fica a manhã inteira, a tarde inteira, à noite, jogando videogame, e ela vai piorando essa postura. O grande problema do uso excessivo é a má postura. A criança, ela projeta a cabeça para frente. E a hora que ela projeta a cabeça, as vértebras se projetam e acontece um acunhamento das vértebras, uma diminuição de espaço. E, com isso, acontece uma apreensão do disco vertebral. Lógico, numa criança a gente não vai ter uma hérnia de disco, não vai ter um problema muito sério. Só que isso, ao longo do tempo, vai prejudicando. Essa criança vai tendo déficit de atenção na escola, dor de cabeça, desinteresse por brincadeiras mais ativas. Mas existem formas de tratar essas dores e até de acabar com elas. Reduzir o uso de telas, claro, é uma delas, né? Faça um acordo com seu filho. Vamos diminuir, vamos brincar, vamos para a rua, vamos andar de bicicleta. Diminui o tempo de tela. E se ela for ficar na tela, que ela fique na tela com uma postura reta, ereta, com o celular na altura dos olhos, sem dobrar a cervical, nunca deitado. Deitado com o cervical, você vai dobrar. Então, daí vai piorar mais ainda. Então, é sentado na mesa, com o celular na altura, os tablets na altura dos olhos da criança. Porque daí ele vai perder o interesse, porque daí ela vai ter que ficar muito tempo naquela postura, ela vai desinteressar e vai sair. Eliminar esse hábito é difícil. Pelo menos 56% dos brasileiros não consegue ficar longe dos smartphones por mais de 1 hora, como mostra uma pesquisa feita no ano passado. E tem desculpa de todo jeito. Aí todo mundo vê o que você tá vendo. De um jeito ou de outro, o que não dá para fazer é ignorar o incômodo. Porque às vezes a dorzinha chata pode virar
um problemão. Faz um alongamento na cervical, um alongamento nos braços, levanta, estica a perna, vai tomar uma água, vai tomar um cafezinho, se exercite na pausa de trabalho. E a hora que você acaba o trabalho, também faça um alongamento, faça uma espreguiça, dá uma esticada no corpo para melhorar a circulação dessa coluna. E agora, para a gente finalizar, não fiz nada disso. Você não fez nada disso, você está estragado da coluna, basicamente. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar um bom profissional para ele te orientar a começar um tratamento para melhora dessas dores. Depois das melhoras das dores, tirarem as dores, a gente procura melhorar essa postura com uma reeducação postural e uma ergonomia para o teu trabalho. Mas sempre procure um profissional credenciado que te atenda bem. Alô, Márcia Ock, um beijo pra você. Minha fisioterapeuta já me atendeu várias vezes. Só de ver a Márcia, meu dedinho aqui já treme. Quando eu quebrei, a Márcia fez uma fisioterapia lá que me machucou, mas foi por um bom motivo, tá, Márcia? Um beijo pra você. Aqui no estúdio, a doutora Tayla Yoshi vai conversar com a gente, ela que é ortopedista. Você imaginava, doutora, que a gente falaria de problemas relacionados a celular? Porque joelho, coluna, sempre teve. A medicina está tendo que evoluir para tratar até problema com celular. Boa tarde. Exatamente, Gustavo. Prazer estar aqui, viu? Falar sobre esse tema que é muito relevante hoje, né? Principalmente para os jovens. Antigamente não se tinha esse tipo de doença, as pessoas eram mais ativas. Hoje, cada vez mais os nossos trabalhos, os nossos estudos, eles exigem que a gente fique cada vez mais parado e, às vezes, cada vez mais parado na mesma posição. Por isso que é uma doença que tem crescido cada vez mais, né? A gente, aqui no Brasil, chama de síndrome do pescoço, texto de pescoço, pescoço de texto, depende muito da tradução, né? Mas basicamente é aquela dor cervical, dor nos ombros que a gente tem quando fica muito tempo parado. E às vezes a gente não consegue nem correlacionar que tem a ver com a gente ter ficado muito tempo no celular. É muito comum. As mães chegam para mim, doutora, meu filho anda reclamando de muitas dores no ombro, nas costas. Será que ele Você já pergunta. Tem alguma doença na coluna? Eu falo, como que é o estilo de vida dele? Às vezes o estudo já é um fator, né? Mas a gente sabe que ficar no computador, no videogame, no celular, no tablet, é muita coisa. Acaba tudo isso somado é excessivo para a criança, né? A Marisa até mandou mensagem aqui no WhatsApp. Se vocês quiserem mandar, pode ficar à vontade, gente. A Marisa falou o seguinte: Parra, eu fiquei 5 dias sem celular, eu senti uma leveza que há muito tempo eu não sentia. Parece até que descontamina, né, doutora? Exatamente. Formigamento nas mãos. E eu percebo, os celulares hoje estão ficando maiores e mais pesados. E eu percebo que quando eu troquei de telefone, eu vou digitando assim, você começa a sentir um formigamento na mão. As tendinites de punho têm aumentado muito pelo uso de celular. A gente faz movimentos repetitivos e o próprio peso do aparelho leva a gente a ter tendinites. Então, as tendinites do pescoço, más posturas, né? Então, ficar com a coluna torta, às vezes a gente fica curvado para ficar mexendo no celular, não presta atenção na postura e vai ficando cada vez mais torto. Fora o estresse psicológico, a gente sabe que está sempre disponível nas redes sociais, WhatsApp, tem gerado um estresse que antigamente a gente não tinha, né? A gente às vezes tinha outros problemas de saúde, mas esse é um problema novo, moderno, que tá sempre sob pressão ali, né? Parece que a gente está sempre trabalhando ou sendo vigiado 24 horas por dia, né? Estão perguntando aqui se existe uma posição para assistir TV, para ficar no computador ou no celular que não agrida tanto a coluna, as costas. Perfeito, sempre tem, né? Porque assim, por mais que a gente fale, não é bom, a gente não consegue fugir 100% da utilização das tecnologias. Fazem parte da nossa vida e a gente tem que se adaptar, né? Qual que é a melhor forma? Quando a gente está no computador, sempre a tela na altura dos olhos, né? Cadeira sentada, sempre apoiando os pés no chão ou em algum tablado e o cotovelo a 90 graus. Essa é a posição mais confortável. Então, se a gente fica olhando para frente, a gente não faz esse movimento, que é o que força mais a coluna. Não carrega o pescoço. Celular. Às vezes é difícil a gente ficar com o celular assim, né? Seria o ideal, segurar com as duas mãos na frente dos olhos. Isso é um pouco cansativo. Então, eu recomendo, às vezes, o estudante que às vezes utiliza o celular para estudar, manter o celular num suporte, alguma coisa para ele não ter que ficar segurando, porque senão também cansa os ombros, é normal. Até a fisioterapeuta falou muito sabiamente que
vai desestimular ele a usar tanto porque vai cansar os braços, realmente. Mas às vezes é algo que a pessoa não consegue, ela precisa daquilo lá para trabalhar ou para estudar. Então, nesses casos, é melhor a gente adaptar com o suporte mesmo. Hoje já tem paciente entrando com tratamento de medicamentos por conta desse excesso de dores? Muitos pacientes. A gente já... Mas a que ponto chegamos, hein? E adolescentes, crianças, tá? Agora, com 6, 7 anos, a gente já começa a ver algumas queixas. Nossa. Então, quais são as principais queixas? Dor na cervical, dificuldade de movimentar a cervical, dores de cabeça, que eu acho que é assim, bem relevante, né? Essa dor na base da cabeça também. E nos adultos, a gente vê já alguns casos, às vezes, até mais graves, por hérnia cervical, por exemplo, né? Que às vezes, em alguns casos muito graves, precisa até de cirurgia. Conforme o tempo vai passando, a nossa saúde não é a mesma. Exatamente. O que fazer agora, quando tem criança, adolescente mexendo nisso, para evitar que no futuro eles sofram bastante com problemas? O primeiro ponto seria a gente diminuir o uso das tecnologias, né? Eu acho que seria o ponto mais importante, assim. Mas fazer um alongamento, fazer bastante atividade física. Então, nos momentos que a gente pode, sempre fazer atividade física de tronco superior, ali que a gente chama de cintura escapular, que é essa região dos ombros, para a gente fortalecer a musculatura. O que acontece? Quando a gente fica muito fletido com o pescoço, a gente joga um peso muito maior. A nossa cabeça, ela tem um peso entre 4 a 6 quilos, dependendo do tamanho da pessoa, né? Quando a gente flete, esse peso pode multiplicar até 5 vezes. Nossa! Então, imagina que é como se você estivesse segurando um peso, por exemplo. Ninguém aguenta ficar muito tempo, a musculatura cansa. Então, se a gente trabalha essa musculatura para o nosso pescoço ficar mais ereto, isso ajuda também a não chegar num quadro tão grave. E percebeu que está doendo, está incomodando, já procura ajuda, vai no ortopedista para a gente ver a gravidade, ver o desvio na coluna, ver se já é o caso de entrar com uma fisioterapia, que pode ajudar bastante, ou se é o caso de direcionar um pouco as atividades físicas, mudança do estilo de vida. Às vezes, se a pessoa estiver muito sedentária, acima do peso, tudo isso vai influenciar, né? O esquema é o seguinte, gente, viver a vida real e não só a vida virtual. Exatamente. Aqui no seu celular. Doutora, muito obrigado pela Muito participação. obrigado. Foi um prazer. É sempre bom conversar com quem entende, com dicas preciosas para você. Doutora, até a próxima. Até a próxima. Muito Obrigado. obrigada.